Obrigada. Ô, Rafa. Escolhe lá. Eu quero falar da missão à África, de todas as coisas que você é embaixadora desse Então, lado saudades. seu. Como que surgiu pra... Eu lembro que foi muito marcante que você foi lá e aí você fez uma vaquinha e arrecadou, assim, Nossa. surreal. 700 mil. Foi uma loucura. É assim, eu comecei com a Missão África lá naquela época que eu conheci vocês. Quando eu nem imaginava que o Instagram ia ser meu trabalho. Tipo, pra mim, isso foi antes de Fortaleza. Pra mim era, tipo, meio que um hobby, assim. Vocês sabem disso. A gente postava meio que na zoeira, fazia as fotinhas no skate, postava. E aí eu fui pra lá e aí tava sendo uma fase muito difícil pra mim, assim, de voltar pra Minas. Eu não tava bem de saúde, um monte de coisa aconteceu ali. E aí eu lembro que eu fui e não entendi o motivo de estar lá. Porque eu fiquei um mês a primeira vez. Eu não entendia o que eu tava fazendo ali, por que Deus me levou pra lá. Eu não conseguia me automedicar, eu não conseguia mal saber cuidar de mim. Tava ali cuidando de outras crianças, mas assim, é muito forte o que a gente vive lá. E aí eu voltei pra cá, eu peguei malária essa primeira vez. Nossa. Foi uma loucura. E eu voltei, minha mãe falou assim, não vai voltar mais. Porque eu voltei, tipo, muito magrinha, eu tava muito debilitada. E eu falei, mãe, impossível. Você pegou malária? Peguei malária, a primeira vez que eu fui. E o que desculpa, só... O que É como... A malária é como uma dengue muito forte. Muito Nossa. forte. É que a malária, ela mata muito rápido. É Nossa. muito forte mesmo. Enfim, e aí eu voltei mal. Eu fui uma das únicas pessoas que já passaram por lá em 10 anos de ONG que pegaram malária, porque eu descuidei. E aí, né... Tô falando que eu não consegui nem cuidar de mim direito. Aí eu voltei, minha mãe falou, você não volta mais. Eu falei, mãe, tarde demais. Porque é um amor incondicional, sabe? Que você recebe. E não é por ser em Moçambique. É tudo. É a missão, é estar ali, ver pessoas que precisam da sua ajuda. Pessoas que é muito difícil chegar a ajuda até lá. É muito difícil pessoas que saiam de outros países para ir. Porque a gente não está falando de um país desigual. A gente está falando de um país com índice de pobreza bizarro. Então, não tem como eles irem no bairro do lado pedir ajuda. Eles não conseguem ir no mercado pedir ajuda. Eles não conseguem... Tudo é assim, né? Tudo é assim. Então, é muito difícil pessoas que consigam se dispor de tempo e de dinheiro, porque é caro, para ir para lá. Então, eu voltei para Minas e falei, Deus, honra com a minha vida, com o meu trabalho, me permite ir. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu fiz um bazar para conseguir ir. E com o dinheiro do bazar, eu paguei minhas despesas e eu fiquei muito mal. Porque eu falei, cara, deu 6 mil mais ou menos na época. Eu falei, cara, eu peguei 6 mil e convertendo em meticais, dava muito dinheiro, muita comida para eles. Mal sabia eu que Deus estava preparando, né? E aí eu voltei para Minas, aquele foi o ano do trabalho, o ano que tudo aconteceu, o Instagram começou a acontecer, os trabalhos começaram a chegar. E eu consegui, no ano seguinte, ir levar minha mãe. Eu não sabia que sua mãe tinha ido. Foi a única condição de eu ir, minha filha. Ah, dela é junto. E eu entendo ela. Eu sei que a dor dela, como mãe, a preocupação dela como mãe era muito maior. E eu era muito nova também, tudo. Quantos anos você tinha? 19. E aí ela foi comigo e aí eu não deixei de ir mais. Na minha 7ª viagem, se eu não estou enganada, 6ª viagem, foi quando teve o ciclone. E o ciclone pegou exatamente a região que a gente trabalha. Então, a gente construiu várias escolinhas, a gente tinha um suporte, um apoio naquela região muito grande já. A gente já acompanhava as famílias daquelas aldeias e tudo mais. E aí, o ciclone pegou bem naquele lugar. E a gente fez uma loucura aqui no Brasil para conseguir chegar até lá o máximo, o mais rápido possível. A gente chegou 10 dias depois, que foi quando a gente conseguiu pousar, que o avião pousava e tudo mais. E aí eu cheguei e o dinheiro que a gente tinha em caixa na ONG, a gente usou para comprar comida, porque era a necessidade primordial. Eles estavam completamente sem comida, porque quando bate muita fome, é uma loucura. Porque quando bate muita fome, eles pegam capim, barro, sal e água e esquentam na fogueira para tomar, para comer, para se alimentar. E eles não tinham nem fogueira mais. Tava tudo molhado, tava tudo devastado. As mães, pra vocês terem uma ideia, elas subiam para os topos das árvores com os filhos, e a média de filho lá é tipo 8 filhos. As famílias são muito grandes. Para sobreviver, para segurar os filhos. E elas iam perdendo a força e caía os bebês. Porque elas ficaram lá em cima quase um dia inteiro. Então, estava muito triste. O que a gente encontrou lá foi devastador. E a gente não tinha mais dinheiro para comprar mais comida do que o máximo, tudo que a gente conseguia juntar de dinheiro ainda era insuficiente para o que a gente precisava para conseguir manter e pelo menos alimentar eles pelos próximos meses, né? Porque não dava para ser só de imediato. A gente precisava tirar a fome ali mesmo, não podia deixar eles sentirem fome de novo.
E a gente conseguiu comprar 10 toneladas de comida. Eu lembro que o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais estava junto com a gente para entregar. A gente chegou em uma comunidade com esse caminhão. Nós fizemos filas e era muita mulher grávida, era muita criança, muito assim, todo mundo lá. Essa comunidade tem 12 mil pessoas. A gente não sabia. A primeira vez que a gente estava lá, porque foi o segundo lugar que mais morreram pessoas lá em Moçambique por conta do ciclone. E eles atacaram o caminhão. Nossa. Tipo, então eles começaram a saquear o caminhão. E a gente não tinha controle daquilo que era o desespero da fome. Eu falo que lá a gente toca a fome, a gente encontra com ela. Não ouve falar. A gente vê a fome, a gente vê no olho, a gente vê no tremor das mãos, a gente enxerga ela. E aí, aquilo acabou comigo. Com todos nós que estávamos ali. A gente não sabia como lidar com aquilo e a gente queria ajudar. O sentimento era de revolta, de tipo, por que a comida não chega aqui? Porque tem comida, porque a gente não sabe dividir. A gente não sabe dividir ela, porque a gente desperdiça. Tem muito mais para uns do que para outros. É triste de ver. E aí foi quando eu abri o Instagram, eu nunca tinha pedido dinheiro no Instagram. Eu sempre fiz os bazares, fiz show, fiz um monte de coisa, mas nunca tinha falado, gente, agora eu preciso de dinheiro. E aí eu abri e fiz a vaquinha. Eu lembro que eu coloquei a meta de 400 mil, porque eu fiz um pequeno cálculo de quanto eu precisaria por mês para conseguir manter pelo menos as comunidades que a gente já trabalhava. E aí eu fiz uma média de 100 mil e eu falei, vamos fazer uma vaquinha de 400 mil para 4 meses. A gente bateu 700 mil em 3 dias. Senhora. 3 dias. Deus honrou tanto. Deus foi tão misericordioso. Tão misericordioso. Eu lembro que assim, não é nem que eu fiz um esforço sobrenatural. Foi acontecendo. Tipo, eu postei, as pessoas viram e elas começaram a compartilhar e postar, e postar, e postar, e postar. A gente bateu a meta. Foi até essa história engraçada, porque indiano, normalmente, eles não vendem fiado. Eles são super desconfiados. E a gente foi... Indiano? É, indiano. E o único lugar que tinha comida ainda lá era uma distribuidora de um indiano. E a gente foi e contou a história para ele. E ele confiou em nós e vendeu fiado. Caramba. Ele, tá bom, eu vou confiar em vocês, eu vou vender fiado. E aí a gente continuou comprando. Então, por um ano, a gente conseguiu manter essas comunidades. Porque aí a gente foi conseguindo mais apoio, a gente foi conseguindo mais ajuda no decorrer desse ano. Então, a gente conseguiu ir mantendo as comunidades.